Olá, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, você na Pan, você vai passar a se acostumar agora com as nossas discussões aqui. O você, só lembrando que é o hashtag VC na Pan, Pan com N de navio, para você poder participar conosco aqui de todas essas transmissões. Hoje vamos receber aqui, já estamos recebendo, Paula Farias, que é advogada especialista em direito imobiliário. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde, Marcelo. Então você pode participar conosco pelo WhatsApp da Jovem Pan, 93-117-0620, também pela hashtag VC na Pan. Mande sua questão envolvendo aí questões relativas a condomínios e também aí conflitos, infelizmente, nessa área, né, Paula? Morar o vizinho de cima, o vizinho de baixo, a festa, o vizinho que faz barulho, o pancadão lá, vizinho da minha casa. Você pode, então, enviar o seu questionamento para cá, para a Jovem Pan, para que a gente possa, evidentemente, a Paula poder responder. Vamos então aqui saber se já chegou alguém aqui, Paula. Vamos abrir o nosso celular aqui no nosso WhatsApp da Jovem Pan e eu observo aqui uma questão relativa a distrato, que é algo bastante polêmico mesmo. O governo estuda uma lei que possa normatizar toda essa situação. E nosso ouvinte pergunta aqui: precisei fazer um distrato e a construtora quer que eu me cobrar 30% dessa multa. Isso é legal, Paula? Boa tarde a todos. Hoje em dia não é legal essa multa, essa retenção de 30%. Nós não temos uma legislação específica hoje que diz quanto que a construtora incorporadora pode reter do comprador, mas em regra o judiciário tem aceito de 10% a 25% de retenção. Então 30% estaria superior a esse limite aplicado. Como você bem colocou, existem projetos de leis que tramitam no Congresso para estabelecer uma regra para isso, né, para que não precise ir ao judiciário e depender da aprovação e do convencimento do juiz, mas a princípio nós não temos essa legislação específica hoje e varia de 10% a 25% essa retenção a título de multa. O distrato, de fato, na época do boom imobiliário, né, muitas pessoas, investidores, compravam imóveis na planta, e depois, ao final da construção, esse imóvel valia muito mais do que aquilo que ele pagou. Então ele vendia isso no mercado, né, e ele ganhava dinheiro nessa movimentação. Quando nós tivemos a queda do mercado imobiliário, então muitas vezes ele pagou um preço que não valia no final. E aí houve essa enxurrada de distratos. Mas muitas vezes a pessoa perdeu o emprego, as pessoas não têm como pagar. Quer dizer, a justiça diferencia caso a caso, Paula? Não está conseguindo diferenciar. De fato, existem esses dois cenários, o que a gente conhece como comprador e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, e temos o outro cenário do investidor que realmente comprou na planta e percebeu que o imóvel tinha desvalorizado e optou pelo distrato. O judiciário, infelizmente, não consegue diferenciar uma questão de outra. Então, nós temos decisões no mesmo sentido, tanto para consumidor quanto para investidor, no sentido de retenção de 10% a 25% dos valores pagos. Tá legal, então você pode participar conosco nesse canal aqui da Jovem Pan, você na Pan, hashtag o VC na Pan e também pelo nosso WhatsApp 931170620, o nosso WhatsApp aqui para você poder participar. Hoje estamos aí respondendo questões relativas a condomínios e também ao direito imobiliário com a advogada Paula Farias. Paula, mais uma questão chegou aqui no meu WhatsApp. Pode-se reconhecer firma de uma pessoa que já morreu num contrato de venda de um imóvel? No caso, a pessoa falecida seria a proprietária? Pergunta de Cida Santos. De forma alguma. Vamos ver se eu entendi a pergunta, mas aquele que faleceu, ele não é legítimo para figurar num contrato de compra e venda ou qualquer outro contrato, nem como vendedor, nem como comprador. De fato, algumas vezes o que acontece é um contrato de compra e venda entre duas pessoas e, por algum motivo, esse comprador não tomou a providência de fazer a transmissão para o nome dele. E no momento que tentou fazer, aquele vendedor já tinha falecido. Isso realmente existe e pode ser a hipótese da ouvinte. Nesse caso, é necessário fazer uma escritura, abrir talvez um processo de inventário, uma procuração,
para que a gente possa fazer um contrato, mas assinado em nome hoje do espólio daqueles que possivelmente representam o falecido. Jamais em nome do falecido. Tá legal. Então, respondendo a pergunta, eu imaginei também dessa forma, né? Quer dizer, a pessoa ela já havia reconhecido a firma, durante o processo ela morreu. Como é que ficaria esse negócio, né? Isso. É aquilo que você explicou. Cabe aos herdeiros. Os herdeiros, então, que vão ter que honrar... Os herdeiros, por meio de procuração, o inventário, se for o caso, tá? Isso tudo é feito, é possível fazer no próprio registro de imóveis, onde se dará a transmissão do bem, sem qualquer demais burocracias, tá? Mas jamais reconhecer a firma com o intuito de apresentar o falecido como comprador ou vendedor. Tá legal. Mais uma pergunta chegando aqui. O que é a fração ideal? Eu confesso que não sei. Paula, você vai ter que me esclarecer também. O que ela determina no valor do meu condomínio? Tá. A fração ideal é parte de um imóvel. Quando nós adquirimos um apartamento, por exemplo, a gente adquire o apartamento, que é a área privativa, que vai estar no seu nome, e uma fração ideal da área comum, que é o salão de festa, a piscina, a sala de jogos, de vídeo, enfim. Então, fração ideal é uma parte desse imóvel. E ela influencia, sim, no condomínio, porque o condomínio é calculado com base na propriedade, na área que aquele condômino tem, né? Então, eventualmente, nós temos alguns empreendimentos que a sacada da área privativa é maior para determinados apartamentos e menor para outros. Esse que apresenta uma sacada maior tem uma fração ideal maior e ele vai pagar um maior condomínio. Tá? Evidente que isso também vale para condomínio residencial de casas, por exemplo. Então o valor do terreno vai determinar o valor do condomínio dele. Do terreno e também a área comum, que todos os condôminos eles têm acesso a parte dessa fração da área comum. Como está ficando aqui no Brasil muito comum essa questão do impeachment, tá? Chega uma pergunta aqui. No meu prédio, a síndica está deixando a desejar. É possível destituir um síndico, mesmo faltando tempo, evidentemente, para o fim do mandato dele? O impeachment do síndico, portanto. É possível, sim. É lógico que existem meios para isso, né? Deverá ser constituída uma assembleia, vai ser preciso um número mínimo de condôminos para que haja essa votação, é preciso que outras pessoas se candidatem ao cargo, enfim. Tem que ser discutido o motivo da saída desse síndico, desse requerimento, tá? Mas lógico que é possível desde que atenda à necessidade e o interesse dos demais condôminos ou de grande parte deles. Você está aqui na Jovem Pan, nós estamos aqui no Você na Pan. Participe conosco através da nossa página do Facebook e também na nossa página do YouTube. Faça o seu questionamento. A nossa hashtag é Você na Pan, só que VC na Pan. E o nosso WhatsApp 931170620. Outra questão, rateio extra. A gente sabe que há uma decisão no condomínio e um rateio extra por uma obra, para uma questão de segurança, para honrar aí também, de repente, questões trabalhistas. Como é que funciona essa questão do rateio extra, as regras para determinar justamente esse condomínio que passa a ser maior por causa desse rateio? Claro, o rateio ele deve ser levado, as melhorias devem ser levadas à Assembleia e, como qualquer outra decisão, depende de votação dos condôminos. O rateio extra, ele tem a função, ou as melhorias têm a função de trazer algo novo para o condomínio, atender uma necessidade de reforma ou até uma melhoria que vai influenciar no valor daquele empreendimento. Então, a ideia inicial que a gente deve levar para os condôminos é que participem das assembleias para que consigam deixar e levar a sua opinião com relação às melhorias a serem apresentadas. Porque uma vez aprovada essas melhorias por parte dos condôminos, cabe a todos os demais condôminos o pagamento. Até porque mesmo aqueles que não concordaram irão usufruir de todas as melhorias e de todas as reformas que serão feitas no condomínio. Essa é uma questão delicada, né, Paula? A gente sabe que tem muita gente que não gosta de participar, que acha muito chato participar e, de fato, não é a melhor situação do mundo, né? Olha, vou te convidar para a reunião do meu condomínio e ninguém faz isso. Mas uma vez que a pessoa não vá, ela não compareça, ela tem que aceitar aquilo que foi discutido na Assembleia, desde que haja uma maioria presente lá mínima, necessária dentro do estatuto, né? Quer dizer, então a recomendação é para a pessoa o seguinte:
se quer participar, se quer reclamar, então participe, seria isso? Exatamente, exatamente. Assim como em qualquer outras votações que acontecem no dia a dia e na nossa vida, viver em condomínio, viver com outras pessoas, alheias àquelas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, demanda, lógico, um certo bom senso, uma certa delicadeza, mas cabe aos condôminos estar presentes nessas assembleias para exporem as suas opiniões, e só assim é que se vai chegar a uma decisão que possivelmente vai ser favorável a todos ou à grande maioria. Sem dúvida. Vamos aqui, o Mário Correia está perguntando justamente nessa questão de síndico, da profissionalização do síndico. A contratação, portanto, num síndico é uma modalidade que cresce também, né? É verdade. Existe hoje a figura do síndico profissional, né? Que é muito indicado e tende a favorecer a relação dos condôminos com relação ao próprio síndico. Vale lembrar que o síndico profissional, primeiramente, é alguém que lida com os problemas do condomínio, que conhece da legislação específica do condomínio, então ele está por dentro de todas as situações e conseguirá melhor do que ninguém atender as necessidades e as obrigações da lei de condomínio. Além disso, é muito interessante e favorece bastante a contratação de um síndico profissional no sentido de que ele é um terceiro alheio aos moradores. O que a gente vê na prática é que muitas vezes, quando o síndico é alguém que reside no condomínio, fica difícil de cobrar por inadimplemento, fica difícil de aplicar uma multa, seja por barulho ou pelo não cumprimento do regimento interno. Então, um síndico que trabalha e que reside fora do condomínio favorece aos condôminos para que sejam aplicadas as legislações e também aquilo que é decidido e apresentado no próprio regimento interno. Você tem sua dúvida? Traga aqui a sua dúvida para nós pelo WhatsApp 93-1117-0620. Você pode também nos acompanhar pela página da Jovem Pan no Facebook, a página também da Jovem Pan no YouTube e pela hashtag Você na Pan, VC na Pan, Pan com N de navio. Você pode direcionar seu questionamento, sua dúvida, sua reclamação a Paula Farias, que é advogada especialista em direito imobiliário. E nós vamos agora fazer mais uma pergunta aqui para a Paula. O proprietário pode continuar usando, justamente falando sobre condomínio, as dependências do condomínio, áreas de lazer, mesmo estando inadimplente? É uma dúvida que sempre é recorrente. Vai caber ao regimento interno decidir por isso, tá, Marcelo? E é muito interessante essa questão, porque se a gente pensar por outro lado, o inquilino, quando ele está entrando no imóvel, é importante que ele saiba também se ele vai ter acesso ao condomínio como um todo, aos demais espaços comuns, tá? Então, o problema não acontece só com o proprietário quando o imóvel está alugado, mas também acontece com o inquilino e, principalmente, nessas redes de compartilhamento de imóvel, é muito importante também que as pessoas que buscam por um imóvel compartilhado, que elas tenham acesso ao proprietário, a informações se vão dispor das demais dependências do condomínio ou apenas daquela área privativa. Mas quanto ao proprietário vai depender do regimento interno. Tá certo, chegou mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Vamos lá então. Doutora Paula mora em um prédio onde as pessoas não obedecem às regras. Um dos moradores toca saxofone o dia todo, incluindo o período noturno. E a quem devemos recorrer se nem o síndico deu conta desse recado? Mônica Silva, que fez o seu questionamento aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan, 93-1170-620. Paula. Mônica, se o síndico não der conta, tem que recorrer ao judiciário, infelizmente, né? Mas é o que nós temos acesso. O regimento interno existe para ser cumprido, essa é a regra. Lógico que apresenta exceções. Mas, uma vez que um dos condôminos perturba o sossego dos demais, tem que ser aplicado, lógico, uma multa para ele, para que ele deixe de praticar e deixe de tocar o saxofone. Existem, inclusive, leis municipais que são capazes de estabelecer o nível de decibéis de barulho
tanto para o período diurno quanto para a parte da noite, né? Então, para uma possível ação, a gente pode trazer essa questão dos decibéis que não estão sendo respeitados, a questão do sossego que não está sendo respeitado também. Ela teria como medir? Tem que chamar alguém para medir? Tem como medir, existe a possibilidade de nós contratarmos um perito particular para isso antes de ingressar com a ação, ou solicitar um perito judicial para que se faça isso, né? Para comprovar o barulho. Para comprovar. Mas, eventualmente, caso seja possível filmar, desde com o jornal do dia e com o horário, possivelmente com essa filmagem a gente consegue fazer uma ata notarial ao cartório para que tenha força de prova documental e a partir daí pedir a suspensão e aplicação de multa para esse condômino. Hoje em dia o tribunal tem diversas decisões nesse sentido, com a suspensão de uso de salão de festa depois do horário, depois das 22 horas, com a suspensão de multas, no caso, defendendo o condômino quando eventualmente o condomínio acha que houve alteração de fachada, enfim. E nesse caso, a proteção dos demais condôminos que se sentem perturbados por esse barulho. Quer dizer, hoje a gente sabe que o modelo de construção dos prédios mudou muito, né? E essa vedação mesmo, até acústica e até problemas que muitas vezes acontecem, vazamentos de cima para baixo ou vice-versa, do morador de cima por de baixo, piorou muito, né, Paula, essa questão, né? O modelo construtivo, muitas vezes, a falta de qualidade, também as normas não são cumpridas, né? Infelizmente, a gente ainda utiliza de um meio muito primitivo na construção civil. Mas também é muito recente esse setor no nosso país. Então, quero acreditar que a gente ainda vai evoluir bastante. De fato, a diferença de valores, se a gente pensar no Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos deixam muito a desejar, tá? Mas empreendimentos de alto padrão também apresentam alguns problemas. Existe sim uma NBR que traz as obrigações com relação ao nível decibéis, a largura das paredes. Ela diferencia, inclusive, o nível de som que deve passar para o quarto, da cozinha e do banheiro, que cozinhas de apartamento devem estar próximas, enquanto os dormitórios mais longe, exatamente porque na cozinha a gente costuma fazer mais barulho. Exatamente. Então, existe essa legislação. Essa legislação ela ainda é recente, ela é aplicada para os novos projetos. Então, o que a gente vê hoje são incorporadoras lançando imóveis, mas com projetos aprovados lá atrás. E aí essa NBR ainda não era verificada. Né? Exatamente, tá? Mas tudo indica que vai passar a mudar essas questões e, lógico, cabe aos compradores e aos condôminos exigir por essas aplicações, uma vez que eles pagam exatamente para que morem bem, às vezes o sonho da casa própria, e não desejam ter esse tipo de empecilho, né? Quer dizer, porque mesmo tocando bem saxofone, não dá. É uma tortura, né? Todos os dias. E imaginando que ele esteja tocando bem. Se ele tocar mal, então, se ele está aprendendo a tocar, aí não dá Vamos imaginar que ele toca bem, né? Sugiro, quem sabe, fazer uma janta, então, abrir um vinho e ficar ouvindo saxofone na janta. Tem que saber se as outras pessoas ou vão ajudá-lo, né, nessa execução. Chegou outra questão aqui agora pelo nosso WhatsApp, 931170620. Você pode mandar, portanto, seu questionamento para Paula Farias. Olha só, quando um banco aprova um financiamento, ele só pode ser usado com um determinado apartamento. Por exemplo, se o banco me liberar R$300 mil, eu posso mudar de ideia e comprar outro apartamento, ou somente o que eu mostrei no documento Johnny Drum, que manda essa pergunta? Somente o que mostrou, porque o engenheiro do banco, ele vai até o imóvel para que haja uma avaliação específico. O engenheiro da entidade financeira que está sendo buscada pelo comprador vai até o imóvel para que haja uma avaliação do imóvel e aí, a partir dessa avaliação, é feito o contrato. Então, uma vez que, por mais que tenha sido aprovado, a aprovação do crédito é no CPF da pessoa, com base nos rendimentos que ela apresentou. Então, muito provavelmente, essa aprovação vai se estender para um novo empreendimento. Mas não é automático essa alteração. O novo engenheiro vai ter que ir até o imóvel que tem interesse de adquirir e, a partir desse valor, que vai ser feito o contrato. Lembrando que essas visitas dos engenheiros são cobradas, né? Então, é muito interessante e custa caro. Então, é muito interessante que o comprador tenha certeza, antes de buscar pela entidade financeira, para que faça o financiamento. É melhor ele definir, de fato, qual imóvel quer, né? E aí, depois não mudar também, né? Exatamente. Mas é que às vezes surge...
a pessoa surge uma oferta, né? Quer dizer, ele vai poder fazer, só que ele vai pagar por isso. Vai pagar novamente, né? Se for uma oferta que vale a pena, com um desconto ou com valor bastante menor, aí, lógico, quem sabe compensa o valor do engenheiro pagar novamente, né? Mas tem que ser observado e tem que ter um cuidado por parte do adquirente. Chegou mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan, 93-117-0620. Vamos lá. No meu condomínio, a síndica se diz autoridade, mas manda multa para inquilinos que ela tem alguns problemas. Muita multa por desacato, autoridade, sem ninguém fazer nada. Faz o que quer aqui dentro e só porque ela deixou o condomínio florido, ninguém reclama. Ela criou atrito com uma parte e outra. Ela se faz de santa, já até abriu correspondência de proprietário, já foi parar na delegacia, tem processos e usa o advogado do condomínio para ela, Mariângela Matos Garcia, apresentando aí um sério problema, né, doutora? Sério caso. Vamos lá, todas as multas elas devem ser fundamentadas. Então, eventualmente, se algum condômino recebeu uma multa que acha indevida, deve sim requerer à síndica a fundamentação daquela multa e, se for o caso, ingressar com uma ação judicial para a suspensão desses valores e a discussão desses valores, tá? Vale lembrar que a aplicação da multa não pode vir no mesmo boleto da cobrança de condomínio. Até porque a cobrança de condomínio ela é devida a partir do momento que a gente reside no imóvel, a partir da posse, mas a multa cabe discussão. Se o boleto vem com os mesmos valores, impede que o condômino pague somente aquilo que ele acredita correto, que é o condomínio, e não consiga discutir o restante. Nesses casos, a gente indica, infelizmente, a busca pelo judiciário para que haja uma suspensão dessas cobranças ou para que, pelo menos, esses valores sejam pagos em juízo. Então, a partir da discussão, com o final dela, alguém vai sacar, ou o condômino que tinha razão, ou o síndico, tá? Agora, no caso, né, a gente sabe que tem o síndico, ela poderia reclamar para alguém que faz parte da diretoria, ou de fato é tudo centralizado com o síndico? Realmente até poderia, mas quando a gente vê esses casos de síndico interno, a diretoria normalmente é composta por pessoas próximas ao síndico. Não vai adiantar muito. Não vai adiantar. O que pode fazer é ou o condomínio se reunir e ingressar com uma ação contra essa síndica para uma apresentação talvez de um plano de contas, dos motivos da aplicabilidade das multas, enfim. Ou, caso apenas essa ouvinte tenha o interesse, nada impede que ela ingresse com essa ação a fim de requerer todas as informações necessárias para poder, de alguma forma, ir de encontro com a aplicação dessa multa. Tá legal. Você na PAN, hashtag VC na PAN, nosso WhatsApp 93-117-0620. Você pode fazer o seu questionamento na área de questões relativas a condomínios com a doutora Paula Farias, advogada especialista em direito imobiliário. Outra questão envolvendo o síndico: sou o síndico do meu prédio e ele está cheio de inadimplentes. O que posso fazer amigavelmente? É a melhor saída, a discussão, a conversa antes das ações? Sempre vai ser, né, Marcelo? Acredito que todas essas questões, principalmente quando a gente mora em condomínio, o bom senso deve prevalecer. Na própria vida toda, né? Na vida toda, tá? Então, assim, lógico que o síndico ele tem que estar munido de informações e de fundamentos para essa cobrança e, lógico, pensando numa possível ação judicial. Então, é importante que, caso ele queira fazer essa cobrança, que envie notificações extrajudiciais. Eventualmente, se ele residir no imóvel, ele deve ter o cuidado de não imprimir essas notificações e colocar direto na caixinha de correio, porque é a mesma coisa que nada. Essas notificações devem ser enviadas pelo Correios por meio de um aviso de recebimento, para que ele tenha como comprovar futuramente que houve essa tentativa amigável e que houve esse envio de notificação. Aí, lógico, pode pensar num parcelamento, numa negociação, desde que devidamente comprovado, com um contrato, né? Tudo nós temos que pensar nas provas e numa futura ação judicial, se for interessante para o próprio condomínio. Se não der certo, ação judicial de cobrança, lembrando que despesas de condomínio permite o leilão do imóvel e acarretando, lógico, em futura perda do imóvel por parte do condômino que deve.
Exatamente, né? E aqui em São Paulo há uma legislação também que torna mais rápido esse processo também de notificação da pessoa inadimplente. Aqui tem uma legislação que foi votada pela Assembleia que até agiliza todo esse processo, né? E agiliza, com certeza, e a ideia é que haja, primeiramente, o pagamento, a agilidade dessa notificação, para que o condômino consiga pagar esses valores, ou, pelo menos, parcelar e negociar o pagamento desses valores, porque a gente tem que pensar que cada condômino atrasado traz determinado prejuízo a todo o condomínio, né? E lógico que existe também uma agilidade por parte do próprio judiciário com relação a isso. As execuções costumam tramitar de forma rápida e ágil para que esse condomínio perca o imóvel que vai vir entrar como bem do próprio condomínio para uma possível venda e arrecadação dos valores. Então vamos agora com uma questão para a gente fechar esse Você na PAN aqui. Uma questão que quase não dá problema. Vaga de garagem. É algo que todos, né, eles discutem, todos se entendem, não há divergência nenhuma, né? Infelizmente não é assim, a gente sabe. Essa questão envolvendo vagas de garagem, né? E hoje a gente sabe que também o Brasil passa a ter um perfil daqueles carros grandes, as SUVs inclusive. Como é que o prédio deve se preparar? Tem que ter vaga grande, ser direcionado diretamente para esses condôminos, sorteio, como é que a senhora recomenda? Claro, varia de prédio para prédio, o seu estatuto, como é que funciona isso aí? Inicialmente, acredito que deva ser um interesse da própria incorporadora no momento da construção e da comercialização desse imóvel. Os modelos de garagem. Né? Atender às necessidades atuais dos compradores. Segundo, que caberá aos compradores também ter acesso a essas vagas para, eventualmente, decidir pela compra ou não. Obrigar o condomínio a sortear ou a dar as vagas maiores para quem tem veículos maiores, não existe possibilidade, tá? Como nós falamos antes, é questão de bom senso. Né? Lógico que isso pode ser acordado no regimento interno sem problema nenhum, tá? Mas não tem como nós obrigarmos ao síndico ou ao condomínio por isso. E, mais uma vez, é um cuidado que o comprador tem que ter, visitar esse imóvel e verificar se ele atende às necessidades do dia a dia, tanto como área privativa, apartamento em si, como a garagem. Tá legal, Paula, claro, esse tema também nós vamos voltar a discutir. Então, hoje nós estivemos aqui com a Paula Farias, advogada especialista em direito imobiliário. Ela vai sempre falar aqui na Jovem Pan, Você na PAN, vá se acostumando, hashtag VC na PAN, o PAN com N de navio, para você trazer suas dúvidas aqui para a Paula, para ela poder nos responder essa questão que envolve, você observa na tela agora, nossa hashtag e também o endereço, telefone, o nosso WhatsApp, para que você possa participar conosco. Paula, muito obrigado pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan e, claro, voltaremos sempre aqui falando a respeito desses temas que são, de fato, geram muita polêmica, muitas confusões, inclusive até violência, e para que isso não haja, nós vamos discutir aqui a questão legal, que é o que mais importa. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição para a gente conversar sempre que precisa. Então nós agradecemos a participação dos ouvintes da Jovem Pan, também internautas, e voltaremos aqui com o Você na Pan. Muito boa tarde, continue sempre conosco.